Olá, você está no AgroMais, o canal dedicado 24 horas à agroinformação. Começa agora o AgroMais Entrevista. Eu sou o Leandro de Souza e no programa de hoje nós vamos falar sobre a utilização da tecnologia blockchain na rastreabilidade da carne bovina. E para isso eu convidei o professor Iago Zanettoni, que é professor da Universidade Federal de Rondonópolis, no Mato Grosso, é do Instituto de Ciências Animais e Tecnologia. Ele que está aqui conosco e eu agradeço demais a sua participação aqui no nosso programa. Iago, seja bem-vindo. Olá, pessoal. Olá, Leandro. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês para a gente dividir um pouquinho do conhecimento, da aplicabilidade dessa tecnologia no campo das ciências agrárias. Então vamos dar uma localizada exatamente do que a gente está falando. Vamos começar falando para as pessoas que naturalmente muita gente conhece, mas é um tema muito restrito à questão do uso dessa tecnologia. O que é a tecnologia blockchain, Iago? Explica para a gente. Certo, então, a tecnologia blockchain é uma tecnologia que advém do mercado financeiro, ou seja, assim como outras tecnologias, ela nasce em outro mercado e nós, das ciências agrárias, conseguimos aproveitá-la. Então, de fato, o que é a tecnologia blockchain, né? Então, é uma cadeia de blocos e nessa cadeia de blocos ele armazena informações de forma criptografada. Então, essa palavra difícil garante alta confiabilidade, garante a não passividade à corrupção dos dados, ou seja, eu tenho dados armazenados de forma segura e fidedigno à verdade, ou seja, uma vez que eu registro o dado no blockchain, ele se torna imutável e se torna verdadeiro até que todos os membros daquela cadeia o acessem. Então, essa acessibilidade a dados verdadeiros foi o que despertou nós a trabalharmos com o blockchain para credibilizar os dados advindos da produção de carne bovina e de outros produtos de origem animal. Ainda que ele esteja integrado, ele é um sistema que funciona de maneira independente, né? Ele é seguro nesse sentido, Iago? Certo, ele tem uma independência porque nós temos sistemas de blockchain, ou seja, existe blockchain público, blockchain privado, blockchain público-privado. Eles funcionam na individualidade, mas a informação só pode ser registrada na rede se a totalidade estiver de acordo. Então, um indivíduo consegue colocar dado na rede se ele está cadastrado para isso. Porém, o dado só entra na rede e é fidelizado como verdade se ele for codificado e verificado por todos os membros da rede. Então, a rede blockchain não admite dados inválidos. Uhum. E essa rede, ela é alimentada nas suas várias fases, quer dizer, eu começo com o processo, independente de qual seja o meu modelo de produção interno dentro da fazenda, seja o gado criado a pasto, seja o gado confinado, não importa. O produtor ele vai ter acesso àquilo que lhe diz respeito e o processo industrial todo, passando, por exemplo, pela produção propriamente dita da carne, né? Quer dizer, desde o abate e tal, todo mundo consegue ter acesso a essa informação e inserir dados dentro desse processo, independente, por exemplo? Vamos lá, né? Então, a rede blockchain, ela tem esse caráter de permitir pessoas pré-cadastradas, pessoas registradas lá no seu contrato, que a rede blockchain tem um contrato que a gente chama de contrato inteligente. Então, dentro do contrato inteligente, eu estabeleço quem são os agentes responsáveis por colocar dados na cadeia. Então, esses agentes, eles podem ser agentes de todos os elos da cadeia. Pode ser o produtor, pode ser o comprador de insumo, pode ser o médico veterinário responsável, pode ser o vendedor desses animais, pode ser a unidade frigorífica, pode ser o responsável pela qualidade dentro da unidade frigorífica, pode ser a pessoa que compra da unidade frigorífica e leva ao supermercado e também pode ser os consumidores. Mas na arquitetura desenvolvida, os consumidores não colocavam dados no sistema, porque não era esse o objetivo. O objetivo de nós, consumidores, é visualizar se aqueles dados são compatíveis ao meu estilo de vida, à minha vontade de consumir. Mas o blockchain admite que, se eu cadastre a pessoa como um atuante que possa colocar dados na cadeia, não importa de onde estiver essa pessoa ou de qual parte da cadeia for essa pessoa, ela consegue registrar os dados daqueles animais ou daquele produto. Uhum. Só para a gente deixar registrado, você inclusive recebeu o prêmio da Fundação Bung 2024 por causa exatamente dessa pesquisa.
Isso enseja a pergunta que eu entendo que também é importante a gente conseguir definir isso aqui. O que te motivou, de fato, a fazer uma pesquisa nesse sentido? A gente pode dizer que é o atual momento que nós vivemos em relação à pecuária brasileira, ou seja, a necessidade que você tem de, primeiro, informar o consumidor, que está cada vez mais exigente em relação a este processo, no que diz respeito, sobretudo, à questão sanitária. E o segundo, a gente está vendo aí que existe uma série de normas que estão surgindo em diversos países, e notadamente, por exemplo, a lei antidesmatamento da União Europeia, que exige que nós tenhamos a rastreabilidade de toda a nossa produção, e aí a carne entra dentro desse processo. Esses foram os teus motivadores principais, Iago? E justamente, então, esses são os motivadores principais. Então, a pesquisa ela começou a ser criada por conta dessa necessidade de se ter uma rastreabilidade com confiança para provar origem, seja para o consumidor ou seja para mercados financeiros daquele produto. Tudo isso pensando na segurança alimentar. Lá na frente eu consegui fornecer um alimento de qualidade ao meu consumidor, mas que atenda aos parâmetros de segurança alimentar. E aí, como é que foi que você começou esse processo da pesquisa? Me diga quais foram as fases, como é que vocês iniciaram esta... Porque, naturalmente, você iniciou o processo dentro do ambiente mais acadêmico e teve que ir para o campo, né? Não teve como você não fazer esse experimento. Como é que foram essas fases e quais foram as primeiras dificuldades que vocês enfrentaram ou encontraram para a introdução dessa tecnologia? Certo? Eu acho que é válido frisar que toda pesquisa não é feita só a duas mãos, a pesquisa é feita a várias mãos. No cenário brasileiro é dessa forma, no cenário internacional é dessa forma. Então, eu estava junto de um grupo de pessoas e nesse grupo de pessoas a gente viu essa necessidade de empregar essa tecnologia de outra área nas ciências agrárias para atender a segurança alimentar e fornecer garantia de segurança às informações. Então, nós partimos para a primeira fase, que foi investigar a viabilidade. Será que de fato eu consigo fazer isso e não só conseguir desenvolver? Eu consigo fazer com que isso chegue ao mercado, fazer com que isso chegue ao consumidor? Então, nós fizemos uma investigação na literatura, e quando eu falo de literatura, e nessa fase investigativa, eu contemplo bastante a literatura internacional, onde já deixou vestígios de que daria para se aplicar o blockchain e as pessoas, em algum nicho de mercado, elas conseguiriam utilizar desse blockchain de alguma forma. Essa, então, foi a primeira fase, a fase investigativa da viabilidade da implantação. E, então, a segunda fase foi selecionar um produto de origem animal. E, nessa fase de seleção, nós precisaríamos contemplar o produto que fosse possível, em uma fase futura, testar de verdade. Então, com o apoio da Universidade Federal de Viçosa, naquela época eu era vinculado a essa universidade como estudante de doutorado, eu consegui a possibilidade de testar esse produto na carne bovina. E isso porque existia dados na universidade e uma usina frigorífica interna à universidade. Então, nós partimos para a fase de desenvolvimento preliminar, ou seja, desenvolvemos uma primeira arquitetura. Nessa primeira arquitetura, eu contemplei todos os atores da cadeia e todas as pessoas que poderiam integrar na parte de inserção de dados e deixando livre para que no final gerasse um QR Code, onde, com o auxílio de um telefone celular, o consumidor ou qualquer pessoa interessada conseguisse selecionar aquele QR Code e ler as informações. Essa fase de teste foi uma fase laboratorial, ou seja, nós desenvolvemos nos computadores, rodamos ela no computador, no processamento do nosso computador e geramos os nossos QR Codes. E vimos que precisava de algumas adaptações. Então, a arquitetura inicial passa por essas adaptações. Depois que eu fiz essas adaptações, nós vamos para a indústria frigorífica, da carne bovina, no caso. E lá dentro da indústria, então, a gente entra na indústria a fim de separar os cortes de carne e fornecer a cada corte um QR Code, e naquele QR Code estará amarrada a informação do animal que originou aquele corte de carne. E então, acessando a informação do animal, eu teria acesso a toda a vida do animal, no elo de informações sanitárias e medicamentosas, informações relacionadas ao bem-estar animal, informações relacionadas ao manejo de criação e também informações relacionadas à origem daquele animal. Quando eu falo de origem, aonde o animal nasceu, quem é geneticamente o pai e a mãe daquele animal,
data de nascimento, peso de nascimento, todas essas informações. E, contudo, tínhamos as informações geográficas, ou seja, o animal nasce em uma localidade, ele é criado em outra localidade e abatido em outra localidade. Então, todas essas informações integravam e integram o sistema de rastreabilidade via blockchain da carne bovina, para que no final, por exemplo, o consumidor compre um corte de carne, ou antes de comprar, na gôndola do supermercado, ele olhava esse corte de carne e ele consegue, então, com o aparelho celular, escanear aquele QR Code e saber, eu vou comprar esse produto porque essas informações me agradam. Essas informações aqui estão condizentes com o meu estilo de vida. Então, a tecnologia ali implantada ajuda a ter transparência nos dados e o consumidor decidir comprar ou não. Assim, então, nós fizemos essas 3 fases, desde a investigação na literatura, a arquitetura preliminar e depois das correções da arquitetura preliminar, essa última fase, que foi a fase de implantação de fato na indústria frigorífica até a mesa do consumidor. E aí houve-se, então, uma fase final. Essa fase final ocorreu junto com essa terceira fase, que foi a fase de analisar a viabilidade econômica, ou seja, eu consigo colocar as informações, eu consigo fazer com que os consumidores leiam essa informação, mas quanto que custa isso? Custa mais, custa igual ou custa menos do que um sistema de rastreabilidade convencional, digamos assim. E aí nós convertemos esse custo em quantidade de quilo, né? Então, para rastrear 1 quilo de carne, a gente tem X valor quando a gente considera o momento. Por quê? A rede blockchain existe um custo de transação. E esse custo é operado com base na valorização do blockchain e na conversão do dólar no tempo atual. Maravilha. A gente vai aprofundar um pouquinho mais essa tua explicação aqui logo depois. Eu vou fazer um intervalo, logo depois, quando a gente voltar, a gente aprofunda um pouquinho mais para você explicar com mais detalhamento cada uma dessas fases aqui para a gente, tá bom, Iago? Certo. Maravilha. Então, a gente volta já já. Você que está aí conosco, espera aí rapidinho, a gente já volta. Nós voltamos com o segundo bloco do AgroMais Entrevista e no programa de hoje estamos falando sobre a utilização da tecnologia blockchain na rastreabilidade bovina. E para isso, eu estou recebendo e conversando com o professor Iago Zanettoni, ele que é professor da Universidade Federal de Rondonópolis, no Mato Grosso, que está aqui conosco. Professor Iago, no primeiro bloco a gente falou um pouquinho sobre a importância, o que é, na verdade, a tecnologia, né? Como é que ela foi constituída. O senhor explicou para a gente que ela teve como origem a tecnologia para uso financeiro e acabou sendo adaptada no processo de rastreabilidade bovina, numa pesquisa que vocês já fizeram e que o senhor, inclusive, foi premiado, agraciado aí pela Fundação Bung agora em 2024 por esse trabalho que foi desenvolvido. Mas no primeiro bloco, o senhor falou também sobre as várias fases para a adaptação e introdução dessa tecnologia. A primeira delas, o senhor me disse, foi a adaptação em ambiente acadêmico, dentro do laboratório, adaptação dos computadores. O que precisou ser feito para adaptar essa tecnologia que foi desenvolvida para o sistema financeiro, como o senhor mesmo nos explicou, aí agora para uma atividade que é uma atividade primária, atividade pecuária no campo? Como é que foi? O que teve que ser adaptado no computador e se isso foi adaptado apenas dentro do laboratório para o início da pesquisa ou se há necessidade de adaptações posteriores na hipótese de implantação, por exemplo, da rastreabilidade numa fazenda? Certo, então, a pesquisa começa, né, o desenvolvimento começa com a programação. Então, eu preciso programar. Eu digito um código de programação em uma linguagem computacional compatível. E esse código é o que vai definir o que acontece dentro da arquitetura blockchain. Então, nessa fase inicial, foi necessário identificar quem de fato seriam os blocos, quem seriam esses blocos e quais seriam os blocos que colocassem informação no sistema. Então, eu escrevi o smart contract, o contrato inteligente, contando quem são esses blocos e o que esses blocos fazem. Por exemplo, o bloco consumidor, ele vai ser responsável por acessar as informações. Outro exemplo, o bloco produtor será responsável por inserir informações. Quais informações?
E eu colocava, então, a lista de informações que seriam inseridas por esse bloco. E assim eu fiz para o bloco produtor, para o bloco indústria frigorífica e para o bloco consumidor. Então, nós tínhamos esses 3 blocos, lembrando que o último bloco é o bloco que somente lê as informações. Todos os outros 2 blocos, então, eles colocam informações nos sistemas. E aí, nós queríamos tirar os produtos dessa arquitetura. Por quê? Eu precisava, então, garantir que as informações ficassem armazenadas. Mas o que o produtor ganha com essas informações armazenadas? Então, foi feito um estudo da validade desses dados. E visto que, se eu tenho um bloco de dados somado a outro bloco de dados, e esses blocos podem se conversar, eu consigo entregar para o meu produtor, que é um membro da cadeia, um relatório de informações. E aí ele decide o que fazer com esses dados. Eu entrego os dados para ele como uma ferramenta de gestão. Ou seja, com base naqueles relatórios, o produtor ou a unidade frigorífica pode tomar decisões, e agora decisões amparadas na realidade dos seus dados que estão guardados. E o outro produto final, então, seria a rastreabilidade para o consumidor. Então, o consumidor, ao escanear o QR Code, ele consegue ter o relatório de informações, e esse relatório de informações tem informações da trajetória daquele produto, desde o nascimento do animal até o momento ali do congelamento e do armazenamento do corte de carne. E nesta primeira fase, vamos dizer, nesse primeiro filtro, que é a parte do produtor, a partir da introdução dessas informações, ele pode, por exemplo, melhorar os seus sistemas produtivos? É possível por meio do acúmulo e da utilização desses dados? Ou ele só serviria, na primeira hipótese, para a informação que seria a fase seguinte, no caso específico, frigorífico? Não. A informação é em tempo real. Então, o produtor ele consegue olhar as suas informações em tempo real e já tomar decisões ali de antemão com base naquelas informações antes de qualquer outra providência do consumidor ou do frigorífico. Então, as informações estão ali para serem usadas em tempo real, para que as decisões sejam também tomadas em tempo real, para que isso aumente a lucratividade do processo. Agora, se eles são passíveis de manipulação, manipulação que eu digo, de introdução de dados, como garantir, por exemplo, que a informação que está sendo introduzida, a informação primária, ela, de fato, ela tem correlação com aquilo que aconteceu, ou seja, com o fato verdadeiro? O que eu quero dizer é o seguinte, como torná-lo, por exemplo, inviolável no que diz respeito a possíveis fraudes que possam vir a acontecer? Certo. Eu sempre costumo falar em todas as entrevistas, o blockchain é inviolável, né? A literatura mostra isso e a gente não consegue corromper uma informação quando ela está dentro do blockchain. Porém, essa informação, ela precisa entrar no sistema. Se ela entrar de forma manual, aí consiste um problema. Eu estou designando que alguém coloque essa informação no sistema e estou confiando que essa informação vai ser colocada de forma fiel. Porém, para reduzir essa chance de alteração da informação antes dela ser inserida, porque depois que ela foi inserida, ela não pode mais ser alterada, para reduzir, então, esse risco, nós temos a possibilidade, e eu já integrei a necessidade de captura de dados de forma automatizada. Então, dados de temperatura, dados de massa corporal, dados geográficos, de localização geográfica, dados de transporte, ou seja, deslocamento de um caminhão de um ponto até outro ponto, esses dados entram de forma automática no sistema via sensores, porque daí elimina essa necessidade de alguém manualmente digitar o dado e colocá-lo no sistema. Então, a gente já usou dados que entram de forma automatizada, mas não foi 100% dos dados entrando de forma automatizada. Agora nós já estamos readaptando outras plataformas para que os dados entrem de 100% automatizados no sistema, porque daí então a gente elimina esse viés de possibilidade da informação ser adulterada pela pessoa que está alimentando o sistema. Sim, e aí eu imagino que você deva ter introduzido uma outra tecnologia para esse processo que sejam esses sensores espectrais, né? Quer dizer, esses dão mais confiança na hora da captação, da captura dos dados, não é isso? Isso, então a gente utilizou sensores
sensores de todo tipo, né? Igual eu já citei, sensores de massa, sensores de presença, sensores de temperatura, sensor de temperatura da carne, de temperatura do ambiente. Utilizamos pontos georreferenciados, então coleta de pontos georreferenciados, tudo isso para que os dados sejam coletados e já inseridos na plataforma. E também outra tecnologia, que é a transmissão dos dados em tempo real. Maravilha. E aí agora, então, você me abre a porta para que eu faça dois questionamentos que são importantes. O primeiro deles diz respeito, e você até citou isso no primeiro bloco, que é a análise da viabilidade econômica. A gente está falando de uma série de tecnologias que, naturalmente, ao serem introduzidas, acrescentam algum tipo de custo no processo produtivo. É de fato viável para o médio, para o pequeno produtor, para a pecuária brasileira, na estrutura que ela tem hoje, a introdução desses mecanismos? Ou haveria necessidade de, primeiro, se baratear essa tecnologia para que ela seja incorporada de maneira ampla, né? Claro que a gente sabe que existem produtores e produtores mais capitalizados, produtores menos capitalizados. Aqueles que são menos capitalizados, eles teriam condições de introduzir essa tecnologia com viabilidade econômica na sua propriedade? Para os produtores menos capitalizados, os pequenos produtores, a gente tem essa dificuldade, porque a tecnologia tem um custo. E será que os compradores dos produtos desses pequenos, eles estão dispostos a pagar por esse custo? Por que eu falo os consumidores? Porque no final o custo vai ser acrescido no produto, né? A gente vai acrescer o custo no produto. Então fica a se pensar, será que os consumidores dos produtos advindos de pequenos produtores, eles estão dispostos a pagar por esse preço? Então eu acho que aí, para os pequenos produtores, tal qual é hoje, a gente ainda precisa conseguir meios de simplificar a tecnologia para que o custo reduza. Iago, a lei anti-desmatamento da Europa, ela está batendo a porta, foi adiada, sua entrada em vigor agora em 1 ano, mas ela vai chegar, em algum momento ela vai chegar, né? E aí entra a necessidade de trabalhos e a importância de trabalhos que vocês desenvolvem aí no centro de pesquisa, nas universidades federais, enfim. Uma delas, inclusive, é essa que a gente está abordando. Só que o Brasil tem um problema crônico, que é exatamente o problema de infraestrutura, ou seja, de fazer chegar essa tecnologia até o produtor. Tem que ter conectividade. Sem conectividade, não tem a mínima possibilidade disso acontecer. Para eu botar um drone, para ele funcionar em tempo real de captação de dados, eu preciso ter essa conectividade. Como é que você, naturalmente, trabalhou esta questão no contexto, naturalmente, que a gente vive atualmente? Qual a viabilidade disso diante da situação e do momento atual que nós vivemos em termos de infraestrutura, de tecnologia e acessibilidade? A conectividade na zona rural é uma necessidade eminente. Nós precisamos dessa conectividade em toda a extensão da área rural. Quando a gente tem a conectividade, a gente está nadando em um mar mais calmo. Quando nós não temos a conectividade, a gente está com um problema. As tecnologias elas não funcionam se não tiver essa conectividade. Então, existe essa carência e é um problema ainda a ser enfrentado. Porém, é algo que está em desenvolvimento. A gente acompanha e gradativamente há uma expansão da conectividade para as áreas mais remotas da produção, né? Isso com redistribuição de sinal local ou distribuição via satélite do sinal, mas isso está chegando aonde precisa chegar. Então, se a gente tem a conectividade, as coisas ficam mais fáceis. Eu não tenho a conectividade, eu preciso buscar redistribuição ou buscar uma forma de armazenar esses dados e fazer com que, lá na frente, esses dados encontrem uma rede para que, de fato, façam uma conectividade. Então, a gente volta a falar de novo em investimento em infraestrutura. Iago, vocês chegaram a fazer, rapidinho, o nosso tempo já está terminando aqui, mas é importante esse questionamento. Vocês chegaram a fazer um cálculo de quanto a mais isso impacta no custo do produtor? Claro que você já deixou claro que quem acaba incorporando esse custo ali no final das contas é o consumidor. Mas o impacto inicial ele vem do bolso do produtor, do investidor, naturalmente. Quanto que isso impacta em aumento de custo? Isso vai impactar em um incremento de $1 em cada quilo de carne. Então, a cada quilo de carne rastreada, eu tenho um incremento de $1. Isso em um cenário de 12 meses atrás da valorização do blockchain. Maravilha. Iago, infelizmente nosso tempo já está esgotado, mas foi um prazer enorme ter conversado com você, a gente ter esclarecido a respeito da tua pesquisa, da importância dela e da importância, sobretudo neste momento que a gente está falando em termos de
informação para o consumidor, né? E também até mesmo de garantia do próprio produtor que faz aquele trabalho focado, aquele trabalho dedicado e que gostaria também de levar a informação do seu produto para o consumidor final. Tem um impacto de $1 por quilo, talvez isso ao longo do tempo acabe sendo diluído dentro do processo, mas eu tenho certeza que no final das contas, quem acaba ganhando com tudo isso é, de fato, o meio ambiente, a sustentabilidade e o consumidor final que sabe exatamente o que está consumindo. Mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo prêmio que você recebeu. Muito obrigado pela gentileza da entrevista. Foi muito bom ter conversado com você, o canal está sempre aberto, viu? Certo, eu que agradeço a possibilidade de participar aqui com vocês, foi um prazer estar aqui e eu fico aberto para demais oportunidades. Muito obrigado. Maravilha, conte sempre conosco. Para você que nos assistiu, muito obrigado pela gentileza, pelo carinho, pela atenção e a gente se vê. Até mais. Tchau, tchau.